A revolução da impressão 3D está aqui para ficar, ou será apenas uma modinha? Bom, vamos analisar isso? Imagine as impressoras 3D como sanduíches. Em vez de camadas de ingredientes alimentares, coloque uma camada de uma substância sobre outra. A impressora sabe o que fazer com base em um design assistido por computador. A jornada de impressão 3D começou no final da década de 1980. Embora diferentes pessoas e empresas tenham investido nesse tipo de impressão antes de Charles Hall, ele é conhecido como o primeiro a criar um protótipo e obter a patente. Custaria cerca de $300 mil para comprar uma impressora 3D naquela época. Hoje, você pode obter uma impressora 3D avançada por um custo substancialmente menor, cerca de $1.800. Quer dizer, existem até impressoras 3D de $49 disponíveis, então tem versões para todos os gostos. Ok, mas como a impressão 3D se tornou algo comum em vez de permanecer uma tecnologia inacessível? Porque a patente entrou em domínio público em 2009. Então, mais empresas conseguiram criar uma variedade de impressoras 3D. Em última análise, a tecnologia se tornou mais acessível. À medida que o custo dessas impressoras diminuiu, a demanda aumentou. As impressoras 3D já eram comuns em casas e empresas na década de 2010. As pessoas se tornaram livres para criar novos produtos por conta própria, sem depender de empresas. No mundo de hoje, impressoras 3D são usadas de muitas maneiras incríveis. Por exemplo, os cientistas fazem braços, pernas e rins impressos em 3D. Vamos dar uma olhada mais de perto em algumas das coisas fascinantes feitas com essa tecnologia. É possível imprimir uma casa em 3D. Sim, essas máquinas podem usar substâncias diferentes, como bioplástico, concreto ou argila, para construir estruturas. Uma empresa chamada Alquist fabrica casas acessíveis, sustentáveis e inovadoras, usando tecnologia de impressão 3D em áreas rurais. As casas variam em tamanho de 120 a 140 metros quadrados. Existem casas para uma família, para várias famílias, de uso misto e residências para idosos. Na Alemanha, a construção da primeira casa impressa em 3D totalmente certificada está concluída. Outro exemplo é de uma empresa chinesa chamada Winsun. Eles construíram um prédio residencial de 5 andares. Os cientistas podem criar biotecidos humanos com a ajuda de impressoras 3D. Preste atenção! Em um laboratório, por exemplo, eles fizeram um ouvido humano a partir dos componentes celulares do paciente. Então, a impressão 3D é um progresso científico fascinante e uma oportunidade para as pessoas criarem coisas incríveis. Obrigado, fabricantes de impressoras 3D amigáveis ao consumidor, por abrir o portão para impressoras acessíveis. Aqui está uma mulher que imprimiu um gesso em 3D para que ela pudesse tomar um banho enquanto ainda o usava. Um exemplo divertido, uma pokebola. Este é o resultado de um experimento de família. Eles construíram um droide em tamanho real. Parece que os droids são bem grandes. Uma pessoa imprimiu em 3D um modelo de seu cólon usando dados extraídos de uma ressonância magnética tirada antes que o órgão fosse removido. Um presente para seu cirurgião por salvar sua vida. Eu adoraria ver o rosto do médico quando ele abriu aquela caixa. Os dados de uma ressonância magnética são bastante populares entre as pessoas. Aqui está outro exemplo. Desta vez é um cérebro. Quem quer fazer um labirinto impresso em 3D? Essa pessoa iniciou este projeto imprimindo um modelo tridimensional usando um plástico chamado PLA. Então o revestiu 10 vezes com um material cerâmico. Depois disso, ele passou por outros processos, como o derretimento do bronze. Em outras palavras, ele usou a impressão 3D para iniciar o labirinto, mas o tornou mais interessante usando outros materiais. Bem-vindos ao Vale da Estranheza. Um provedor de serviços de impressão e design 3D sul-coreano produziu em massa vários robôs ultra-realistas. Os humanoides foram feitos para uma instalação de uma marca local de óculos de grife. A obra de arte mecatrônica foi projetada para simular uma linha de montagem robótica em uma fábrica. Pesquisadores na Irlanda imprimiram objetos em 3D usando queijo. Eles colocaram queijo processado no bocal da impressora e imprimiram desenhos com ele. Infelizmente, os desenhos eram principalmente planos, porque, você sabe, o queijo não é uma substância de impressão muito permanente. Chocolate, por outro lado, é ótimo para impressão 3D, porque pode ser colocado em camadas quando derretido e depois facilmente endurecido. Já existem várias empresas que vendem chocolate impresso em 3D.
Outra ideia de impressão comestível é a pizza. Uma impressora foi equipada com 3 bicos que dispensavam massa líquida, molho de tomate e queijo. Em menos de 5 minutos, a pizza estava pronta para assar. Os pesquisadores disseram que podiam até controlar o quão crocante a borda fica graças à impressora 3D. Estamos falando de alimentos reais, mas e que tal comida sintética? Já chegamos lá? A NASA financiou uma iniciativa para imprimir alimentos que os astronautas poderiam comer no espaço. Especialistas dizem que o sabor da comida ainda não é muito apetitoso, mas a ideia tem potencial. Imagine como seria começar a imprimir comida em casa. Usar um biquíni impresso em 3D agora é uma opção. Os têxteis são muito difíceis de imprimir. No entanto, uma empresa tornou isso possível. Eles fizeram um biquíni usando um material chamado Nylon 12, que é forte, flexível e à prova d'água. A empresa também imprime alguns sapatos. Uma impressora 3D imprimiu uma impressora 3D. Quero dizer, a máquina não imprimiu a coisa toda de uma só vez, mas as pessoas imprimiram todas as suas partes individualmente e depois juntaram as peças. Aqui está uma bicicleta de trilha de titânio impressa em 3D que foi construída no Reino Unido. Imagine o dia em que você colocará uma impressora 3D em sua garagem e imprimirá sua bicicleta personalizada. Uma ideia que apoia um mundo mais sustentável. Dá para facilmente coletar água da chuva com este pequeno aparelho. O produto se encaixa no tubo de drenagem. Tem um pequeno filtro mecânico que impede que folhas ou sujeira bloqueiem o ralo. Se você gosta de tirar fotos, essa pode ser para você. Por que não imprimir uma câmera em vez de gastar dinheiro com ela? Tudo o que você precisa é de uma lente Mamiya Press. Então você pode imprimir o resto das peças e montá-la. Você pode até encontrar as instruções. Só precisa baixar um arquivo PDF. Em seguida, organize as configurações da sua impressora conforme as instruções. Vamos atravessar a primeira passarela impressa em 3D do mundo na Europa. Pesquisadores e engenheiros do Imperial College London conseguiram imprimir essa ponte em 3D. Usando-a, pedestres e ciclistas podem ir para o outro lado de um canal em Amsterdã. A ponte tem quase 12 metros de comprimento. O próximo é especificamente para os fãs de Game of Thrones. Um protetor de porta impresso em 3D com a palavra Hodor, tipo Hold the Door. Este gatinho tem rodas personalizadas impressas em 3D, a configuração perfeita para ajudar. Este é um violino elétrico impresso em 3D. O escudo do Capitão América também pode ser impresso, por que não? Tomar um banho com este chuveiro de crânio de Tiranossauro Rex impresso em 3D provavelmente pode ser interessante. O próximo é um carro de Fórmula 1, mas este é minúsculo. E arte impressa em 3D? Um artista usa essa tecnologia para criar esculturas clássicas com um toque de surrealismo e alguns temas contemporâneos. Pesquisadores da Universidade da Califórnia, Berkeley, descobriram como imprimir objetos sólidos em 3D a partir de líquido e luz. Eles usaram um líquido pegajoso que se transformou em uma matéria dura quando foi exposto a uma certa quantidade de luz. Os cientistas usaram feixes de luz para esculpir figuras dentro do líquido. É mais fácil imprimir itens dobráveis com essa técnica. Além disso, os objetos impressos dessa maneira ficam mais lisos do que outras coisas impressas em 3D com a ajuda de métodos tradicionais.